Então, irmãos, em Isaías, nós vemos uma descrição melhor a respeito da queda de Lúcifer. Mas, como nós dissemos, toda a descrição dessa que nós vemos a respeito de Lúcifer, ele está, como é que se diz? Veja o exemplo. Ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra. Este Lúcifer que eu coloquei aqui, irmãos, é porque se refere a eles. Mas lá no original, em Isaías, ele está dizendo, como caístes, ó filho da alva. Entenderam? Como caíste. Mas eu uso o termo Lúcifer, porque o rei de Babilônia nunca caiu. Nunca teve essa origem tão antiga. É verdade que eles, naquele tempo, eles se achavam deuses, mas não dessa forma que a Bíblia fala. Isso aí é algo muito anterior, muito antigo e muito maior. O mais profundo dos abismos. O livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 até o 15, da mesma forma quem vai ler este livro de Isaías imagina que esse texto é do rei de Babilônia. Mas essas palavras, irmãos, essas palavras não são para um rei humano. Em Ezequiel nós vimos que é Lúcifer. E o que fazia? É para que foi criado. Aqui em Isaías vemos como ele recebeu tudo isso que foi entregue a ele. Vemos como ele recebeu tudo isso que foi dado por ele, que foi dado a ele por Deus, como Lúcifer reagiu. Podemos definir isso na linguagem bem simples, que dizemos até hoje para algum homem. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Uma grande lição é tirada. Só quem pode ter todo o poder e continuação é Deus, irmãos. Quem recebe muito poder termina enlouquecendo, como foi o caso de Lúcifer. Termina querendo mais. Só Deus pode concentrar poder nele mesmo. Qualquer outra coisa ou ser que ele dispense muito poder, termina enlouquecendo. Fica louco, endoida, ou morre ou se destrói. Lúcifer só teve um pouco mais que os outros anjos, e vejam o resultado. E isso também não é desculpa, porque tivemos outros querubins, como Miguel, que assistia diante de Deus, estava direto em contato de Deus, certo? E muitos anjos de tamanho poder, e não se rebelaram contra Deus, a não ser Lúcifer. Na verdade, Lúcifer comandava depois de Deus, pelo que entendemos, tinha muita luz e comando, e melhor dizendo, tinha tudo. Ele só não tinha uma coisa: a adoração. Ele era um ser criado e por isso não merece nenhuma adoração. Ele não é divino, ele não é Deus. Mas achou que tinha tanto, irmãos, que apenas pensou em sua mente. Somente pensou e foi detectado por Deus. Ele dizendo, mais ou menos assim: subirei até o trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Ou, em outras palavras, anjos passem a me adorar também. Com isso, ele foi derrubado até os infernos. Neste momento se iniciou o mal, no desejo de Lúcifer de ser adorado. Ele via que os anjos, inclusive ele, só adoravam a Deus. Mas ele se sentia no patamar já tão acima que acha que aquela adoração que ia para Deus poderia ser para ele também. Ele que tomar um pouco de Deus. As trevas e a escuridão começou aí. Antes disso não havia o mal, nem trevas, nem escuridão. Nesse momento que Deus detectou, Lúcifer não chegou nem a dizer, não chegou nem a expressar. Deus detectou isso no coração de Lúcifer. Ele perdeu a luz, deixa de ser portador de luz e se transforma em Satanás, ou diabo, que quer dizer adversário de Deus, ou inimigo de Deus. Com isso ele expressa já seu desejo de ser adorado. E com ele vai a terça parte dos anjos que o admiravam e o seguiam antes. Todos são expulsos do céu. É criado então o inferno, o abismo e o lago de fogo.
tudo isso foi criado para Satanás e seus demônios. Nós vamos ver primeiro o inferno, depois vamos conhecer o Hades, o lago de fogo. E no final, lá em Apocalipse, é que nós conhecemos o lago de fogo, que é o estágio final. Todas essas três coisas foram preparadas exclusivamente para o diabo e seus anjos. Não foi para o homem, não. Descobriremos depois por que os homens vão para lá. Mas foi criado para o diabo e seus anjos. Amanhã continuaremos, irmãos. Nós vimos um pouco e tudo do que é espiritual. Tudo aquilo que não podemos ver com os nossos olhos, inclusive o nosso Deus. Hoje veremos como o espiritual, que é Deus, fez aparecer o que é material, ou seja, que pode ser visto. Irmãos, falaremos sobre o universo, sua arquitetura, esse fabuloso e gigante sistema solar em que vivemos. Uma obra grandiosa, de detalhes fenomenais, de encaixes perfeitos, um universo orquestrado pelo grande arquiteto e todo-poderoso Deus. Suas divisões e órbitas, o universo, irmãos, é tudo que existe fisicamente, a soma do tempo, espaço e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes dos espaços intergalácticos. Segundo os cientistas, nosso universo conhecido possui 100 bilhões de galáxias. É muita coisa para se provar, irmãos. Imagine, mal o homem conhece a galáxia dele em torno do Sol. E o mais que ele consegue ir fora da Terra é até a Lua. Foi o máximo que ele conseguiu ir. Imagine mais 99 bilhões de galáxias fora nossa. Mas já sabemos que os cientistas fazem isso porque é impossível de se provar cientificamente que isso existe. O grande telescópio foi até lá e viu esses 99 bilhões de galáxias. Quem prova? Quem vai até lá? Ninguém. É fantasia, é conto de história, história de Trancoso. A única coisa que você consegue ver é até fora do planeta Terra. Só o universo você consegue ver. Ao final dele você não consegue ir, não. É impossível. E ele sempre se esconde atrás do que não podem provar. Os cientistas, os astrônomos, eles pensam que somos otários. A única coisa que veremos falar aqui é que essa maestria toda organizada, chamada universo, com tudo estabelecido em seu devido lugar, jamais poderia ter vindo de uma explosão cósmica, ou o famoso Big Bang, ou até mesmo, como alguns querem afirmar, a partícula de Deus. Ainda tem aqueles que querem isso, chamar de partícula de Deus. Tentam ainda levar a criação de Deus, mas não da forma que a Bíblia ensina. Da forma que eles acham que Deus fez. Quer dizer, eles querem mandar em Deus. Então, o universo com suas divisões e órbitas, irmãos, é tudo que existe, é imenso. E a única coisa que nós podemos provar isso, essa maestria toda, é um Deus todo-poderoso. Todos esses que englobam a partícula de Deus tentam provar que Deus não existe e que o universo veio do acaso, ou simplesmente aconteceu, ou até mesmo pode afirmar que um ser inteligente criou, mas não da maneira como está escrito na Bíblia. É chamada partícula de Deus. Afirma que Deus criou a partícula ou molécula e dela evoluiu para tudo que existe hoje. Quer dizer, dizem que existe em Deus, mas que a Bíblia é mentirosa. Ora, irmãos, uma coisa é bem certa, sem a Bíblia não existia Deus para nós. Isso é fato. Nós sabemos hoje que um Deus existe por causa da Bíblia. Se a Bíblia não existisse, a gente estava fazendo outras coisas. Estava se virando de outra forma. Mas não com a existência de Deus. Nós só sabemos que existia um Deus por causa da Bíblia. Então, como é que você diz que existe Deus e que ele criou uma partícula e que daí evoluiu para tudo que se existe hoje? Ora, quem é esse que diz isso? Como é que ele pode dizer que existe um Deus que criou uma partícula? Ele foi até lá para saber disso? Não, é teoria, é conto da carochinha, é fantasia. Nós só sabemos que tudo existe por causa da Bíblia, porque ela explica tudo. A Bíblia determina tudo, porque Deus fez questão de deixar sua palavra para que os homens ficassem sem desculpas. Então a partícula de Deus, irmãos, é a história da carochinha.
admitem que Deus existe, mas que a Bíblia é mentirosa. Os cientistas forçam demais a barra no desespero sem fim com coisas que jamais poderiam provar, porque eles colocam bilhões e bilhões de anos para isso acontecer. Ou seja, jamais ninguém conseguiria provar. Porque jamais a humanidade irá tão longe no passado ou irá tão longe no futuro. Dessa forma, a evolução das espécies de Charles Darwin até hoje se tornou uma teoria, pelo simples fato de que ninguém irá provar ou estará vivo para provar cientificamente. E por que ninguém consegue provar a evolução? É simples, irmãos. Segundo a teoria da evolução das espécies, houve o período Proterozoico, depois o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, durante os quais houve no decorrer de milhões ou bilhões de anos a evolução do ser humano. Por exemplo, de onde veio o homem? Se originou do Homo sapiens, mais conhecido originalmente evoluído do macaco. Mas, saindo dessa fantasia e voltando à realidade, que é os dias de hoje, toda e qualquer pessoa, se estudar, vai constatar que, desde a existência da história humana que se pode provar, o macaco nasce macaco, cresce macaco, se reproduz macaco e morre macaco. Nunca mudou disso. E que o homem, desde que se conhece como homem, desde a história primitiva, que o homem nasce homem, cresce